sua última pergunta, né, sobre uniformidade, digamos assim, da lei, né? Ou pelo menos do entendimento pacificado no nível global, global, né? Porque tudo é global hoje. Você está acessando um site de um cara da Europa. Exato, exato. A gente fez um estudo, né, ali em setembro do ano passado, né, de 2023, que foi para analisar como que estava sendo a adoção das leis de privacidade e dos ecossistemas de Open, ou seja, Open Finance, Open Data, né? E o que a gente percebeu é que as leis de privacidade, elas se diferem em 4 coisas, né? Primeiro, o alcance, ou seja, quem que a lei ali ela está alcançando, os indivíduos que ela está alcançando e tudo mais. Segundo, as penalidades. Tem leis que são mais brandas em termos de penalidades e tem leis que são mais rígidas em termos de penalidades, né? Então, se você olha para a Europa, por exemplo, o Reino Unido ele é muito rígido em termos de penalidade. Essa rigidez, por sua vez, garante com que a lei ela seja de fato cumprida. Por quê? Porque uma empresa ela não vai descumprir uma lei que pode multar ela e pode acabar com boa parte ali do faturamento dela, né? Então, o segundo é a penalidade. O terceiro é a exceção, ou seja, em que momento a lei ela não pode agir numa investigação criminal e etc. E o quarto é justamente exceção, penalidade, alcance e o quarto é o enfoque, né? A forma que a lei está agindo ali, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que as leis elas se diferem muito nesses 4 fatores. E essa diferenciação faz com que a gente não tenha uma interoperabilidade entre as leis. Isso prejudica, por exemplo, a transferência internacional de dados. Então, quando a gente começa a se aprofundar, né, no funcionamento dessas leis de privacidade, a gente vê que daqui a alguns anos, daqui uns 2, 3 anos, quando a gente começar a falar mesmo de infraestruturas de compartilhamento de dados cross-borders, por exemplo, a gente vai ser necessário a gente colocar mais ISO, digamos assim, mais padronizações em termos de leis, para justamente essas leis se conversarem. Quando a gente olha para a história da própria LGPD, a LGPD ela surge no contexto onde o Mercosul, né, o Mercosul, ele estava querendo comercializar com as empresas da Europa. Então, havia uma necessidade, pela legislação europeia, de o Brasil, como maior potência assim, do Mercosul, ter as suas empresas adequadas às leis de proteção de dados para justamente conseguir comercializar com as empresas europeias. Sim. Então, a gente já vê que a própria LGPD ela bebe bastante da fonte da GDPR justamente por esse fator comercial, por esse fator de comércio internacional. Mas o que falta ainda, Bruno, é justamente a gente ter padrões a gente ter, de fato, uma padronização em termos desses 4 fatores que eu falei. Né? E aí, puxando isso para ecossistemas de compartilhamento de dados, o que a gente enxerga é que quando você implementa uma infraestrutura de compartilhamento de dados Open Data, isso começa a drivar essa padronização. Você começa a drivar essa interoperabilidade. O que a gente tem desde 2000 é uma busca incessante dos reguladores e dos governos em garantir interoperabilidade em pagamentos. O que a gente está vendo agora, principalmente com a evolução do Open Bank para o Smart Data lá no Reino Unido, é que agora os governos eles não querem só garantir a padronização nos pagamentos, mas também garantir a padronização no compartilhamento de dados. Porque imagina, você é um refugiado, você está indo para um novo país, você vai sem histórico financeiro nenhum. Como que você chega nos Estados Unidos, por exemplo, sem histórico financeiro nenhum? É o que a gente vê aqui no Brasil. Muitos venezuelanos saem da Venezuela como médicos e chegam aqui e viram motorista de Uber, ou viram garçons e tudo mais. Por quê? Porque eles não conseguem ter essa interoperabilidade de trazer os dados do seu país para cá. Então, o que a gente está vendo é justamente isso. E eu acho que a padronização ela vai vir muito pelas dessas infraestruturas de compartilhamento de dados. Né? A gente vai ter uma padronização tanto em termos de leis de proteção de dados, quanto em termos técnicos, né? De qual padrão de mensageria você vai usar, qual certificação você vai usar, qual padrão de API você vai adotar, para justamente garantir essa uniformidade de leis de privacidade, né? De proteção de dados. E é muito interessante isso, porque assim, quando a gente vê
os diferentes países. Assim, quando a gente vê atuações de empresas globais, geralmente as empresas globais, o que a gente acaba vendo no final do dia? Ela meio que pega o que for mais estrito globalmente e já adota aquilo, e aí no final você está cobrindo todo o resto, acabam sendo derivações, às vezes com adaptação um pouco mais local de alguma coisa que seja mais estrito naquela, né, mais pesado ali naquele país específico. Né? Grandes empresas de tecnologia todas estão passando por isso. Mas tem casos engraçados, como que eu vou chegar logo da Meta, né? Que na Europa, por exemplo, eles estão meio que bifurcando ali, porque tem que dar uma saída em termos da solução deles para, ok, eu tenho uma solução que você é o produto, mas se você quiser privacidade nessa solução, você me paga uma mensalidade dela. Exato. Que aí eu já precifiquei o que seria esse dado, né? Então, é uma monetização, mas por parte deles. É uma monetização por parte deles. Eles já monetizam. Eu tenho um modelo de negócio, eu monetizo seu dado. Se eu quiser ter uma equivalência disso, eu preciso te cobrar alguma coisa. Né? Então a gente vê um pouco dessa diferença. Mas eu acho interessante também essa questão de escopo de estudo que vocês fizeram, porque quando a gente vê alguns países, por exemplo, e aí entram elementos culturais também. O Reino Unido super estrito e tudo mais. Teve uma multa gigante do Google, né? Eu acho que foi no âmbito da GDPR, não sei se especificamente se foi Reino Unido ou foi a União Europeia ali. O Facebook ele foi multado, por exemplo, em 1,2 bilhões. Então, assim, a coisa realmente é pancada. E aqui a gente vê uma certa leniência ali, uma coisa meio... ainda entendo o ponto que até o Carvalho falou em relação a... existe um trabalho educativo, a gente pega a base de um empreendedor padrão do Brasil, né, que já tem um sistema tributário complexo, já tem tanta coisa para lidar e ainda tem que lidar com esse elemento e que não está tão introjetado culturalmente como isso é. Olha, tem uma nova visão sobre isso. Isso aqui tem um risco, tem um passivo, ainda não é enxergado da mesma forma. Existem outras, na ordem de priorização de um empreendedor médio brasileiro, isso vai lá para o final da fila. Exato. E quando não tem a punição tão estrita, também... Vai para o final mesmo. Aí vai mesmo.